Imagine, você é um garoto de 12 anos numa vila búlgara em 1550. A névoa matinal cobre o vale enquanto ajuda seu pai com as ovelhas. Os sinos em seus pescoços produzem uma melodia suave que permeou sua vida toda. Sua mãe prepara o café, pão quentinho e leite de cabra com gosto de casa, de segurança, de tudo que você já conhece. Então ouve o troar de cascos no paralelepípedo. O rosto do seu pai empalidece. Sua mãe deixa cair o jarro de barro que se estilhaça no chão, como seu mundo está prestes a desmoronar, pois todos na aldeia sabem o que significam os cascos. Os coletores do sultão chegaram. De trás de uma carroça, você vê os oficiais otomanos descerem, suas vestes de seda impecáveis após a longa viagem. Eles carregam pergaminhos e listas, e seus olhos examinam os aldeões reunidos com o cálculo frio de mercadores avaliando o gado. Quando um deles aponta diretamente para você, sua mãe se ajoelha, implorando em uma língua que eles nem se preocupam em entender. Seu pai fica em silêncio, sabendo que resistir significa a morte para toda a família. Você é levado à força, com promessas de servir o sultão, de alcançar a grandeza, de que isso é uma honra. Contudo, enquanto a carroça se afasta, tudo que você ouve são os soluços de sua mãe sumindo na distância. Você jamais a verá de novo. Assim, iniciava sua nova vida como um jovem no palácio, um gulum no maior império da terra. Os horrores do palácio fariam você ansiar por seus dias simples com ovelhas nos vales de sua terra natal. Antes de nos aprofundarmos nessas histórias de sobrevivência e sofrimento, se você aprecia as verdades ocultas da história, deixe seu like e inscreva-se para mais conteúdo. Por favor, comente abaixo de onde você está ouvindo. É incrível explorarmos estas histórias, juntos, de diferentes partes do mundo, conectados pelo tempo e espaço pela nossa curiosidade sobre o passado. A viagem a Istambul foi seu primeiro contato com a crueldade que marcaria sua nova existência. Você e dezenas de garotos marcharam por semanas em terreno árduo, mal alimentados, dormindo a céu aberto ou em abrigos precários com pouca defesa contra o clima. Os fracos que não acompanhavam, adoeciam ou perdiam a esperança, eram abandonados para morrer. Sua primeira lição na vida palaciana otomana você aprendeu antes de chegar à capital. Fraqueza era morte, e só os mais fortes, astutos ou adaptáveis sobreviveriam. O garoto ao seu lado, talvez com 14 anos, fora levado de uma aldeia pesqueira grega. Chamava-se Nikos, embora ele sussurrasse que tal nome seria logo proibido. Tentou fugir na terceira noite da marcha, mas os guardas o pegaram antes de andar 1 quilômetro. Arrastaram-no de volta e espancaram-no diante dos outros garotos como lição. Seus gritos ecoaram pelo campo, e você fechou os olhos com força, tentando bloquear o som. Mas a lição era inevitável. Escapar. Impossível. Resistir era inútil. Ao chegar aos arredores de Istambul, você já havia aprendido a agir como um fantasma, a falar só se questionado e a ficar invisível quando os guardas ficavam agressivos. Você viu meninos sumirem na noite, alguns que tentaram fugir, outros que não suportaram mais um dia. Os espaços vazios na fila eram lembretes constantes de sua mortalidade. A primeira vista do horizonte de Istambul devia ser deslumbrante. Os minaretes no céu, a enorme cúpula de Hagia Sofia, o extenso palácio que seria sua prisão. Mas você só sentiu um pavor oco em seu estômago como uma pedra. Esta magnífica cidade representava tudo o que perdeu e o que temia se tornar. Ao chegar a Istambul, encarou sua primeira seleção. Oficiais otomanos separaram os meninos por potencial. Foi humilhante e minucioso. Examinaram seus dentes como se fosse um cavalo, testaram seus reflexos e o fizeram recitar o pouco que sabia de letras e números. Eles mediram sua altura, examinaram sua pele por manchas e avaliaram suas feições com a frieza de avaliadores de arte. Os mais belos e inteligentes iam à escola do palácio, a Yildirim. Outros se tornariam janízaros, a tropa de elite. Mas para os escolhidos ao serviço palaciano, uma prova diferente os esperava, que testaria não só a resistência física, mas a alma e sua capacidade de sobreviver à desumanização. Você estava entre os sortudos selecionados para a escola Yildirim, no palácio de Topkapi. Os oficiais que fizeram essa escolha viram sua pele clara, olhos brilhantes e inteligência evidente, e sorriram. Você não entendeu então que aqueles sorrisos não eram amáveis, eram de predadores que acharam uma presa promissora.
A Yildirim foi a primeira educação institucionalizada para superdotados. Esta descrição, embora exata, esconde a dura verdade do que a educação era para meninos deslocados como você. Sim, você aprenderia idiomas, árabe, persa e turco. Estudaria matemática, astronomia, letras e direito. Você seria treinado em música, caligrafia e vários ofícios. Mas essa educação tinha um preço que ia muito além do mero rigor acadêmico. O palácio, seu novo mundo, era um labirinto de corredores, câmaras e passagens ocultas, onde o perigo espreitava em cada esquina. Você estava em dormitórios no complexo do palácio, isolado por muros, guardas e protocolos, tornando a fuga impensável, não apenas difícil. O dormitório onde dormirias se estendia à tua frente, qual túmulo de mármore, com leitos estreitos cobertos de seda que pareciam correntes na tua pele. Na sua primeira noite no dormitório, você permaneceu acordado, ouvindo os sons que se tornariam a trilha sonora do seu encarceramento, o choro abafado de meninos saudosos, as conversas cochichadas em idiomas que você não entendia e os passos de estudantes mais velhos e supervisores rondando os corredores após as luzes se apagarem. Você segurou a pequena cruz de madeira que sua mãe pôs em sua mão ao ser levado. Porém, na manhã seguinte, até essa última ligação com sua vida passada seria encontrada e apreendida. Recebeu um novo nome, Mesmet, e instruído a esquecer as origens cristãs. A conversão à fé oficial não era opcional. Era crucial para sua transformação de criança cativa em servo otomano. A cerimônia foi conduzida com grande pompa, como se você tivesse escolhido esse caminho voluntariamente, mas você sabia, e todos sabiam, que a escolha não tinha nada a ver com isso. Você repetiu as palavras que mandaram, mas por dentro, guardou a memória das canções de ninar da sua mãe e das histórias do seu pai. Porém, o aspecto mais insidioso de sua educação foi a aniquilação sistemática de sua vontade, sendo reconstruído como ferramenta de prazer e poder imperial. O palácio tinha uma hierarquia complexa, onde progredir dependia não só do sucesso acadêmico, mas da sua habilidade em agradar superiores, um agrado que assumia formas que nenhuma criança deveria aprender. A primeira lição sobre as regras tácitas do palácio veio de Ahmet, um estudante experiente há 3 anos. Ele te abordou à noite no dormitório, sua voz com ameaça e promessa. És novo, ele disse, sentando-se sem convite em tua cama. Você não entende ainda como funciona, mas eu posso te proteger, ensinar e ajudar a progredir. Os professores me favorecem e escutam minhas recomendações sobre os meninos mais novos. Ele pôs a mão no seu ombro e você congelou. Aos 12 anos, sem nunca ter sido tocado por um estranho, algo no seu jeito causou arrepios. Em troca, ele continuou, em um sussurro, você precisaria demonstrar a sua gratidão. Há formas de meninos como você agradecerem a alunos mais velhos por sua proteção, formas especiais que ficam entre nós. Você encarou uma escolha impossível que milhares antes de você enfrentaram, recusar e arriscar punição brutal, isolamento social e o fim da esperança de avanço, ou aceitar e render os últimos vestígios da sua inocência a um sistema que via seu corpo como mercadoria em troca de favor e proteção. Não havia boa escolha, apenas sobreviver. O ecossistema sexual do palácio era complexo e predatório, regido por regras estabelecidas ao longo de gerações de exploração. Eunucos, castrados na infância e com cicatrizes psicológicas, tinham poder e o usavam para explorar os recém-chegados. Eles entendiam o sistema, pois foram vítimas, mas, em vez de proteger, muitos se tornaram seus mais zelosos executores. Alunos mais velhos abusavam dos mais novos, perpetuando ciclos de abuso por gerações. Era um trote perverso, onde os iniciados garantiam seu lugar ao vitimizar os de baixo. Oficiais do palácio, impunemente, tiravam vantagem de suas posições para acessar os mais belos meninos, sabendo que as vítimas não tinham a quem recorrer. O que tornava esse sistema insidioso era sua integração à hierarquia oficial do palácio. Relações sexuais não eram escândalos escondidos, faziam parte da ordem social, tecidas na vida diária tão completamente que pareciam naturais e inevitáveis. Meninos sob o olhar de patronos poderosos tinham carreiras aceleradas, estudos facilitados, vidas mais confortáveis. Os que recusavam ou desagradavam seus superiores eram rebaixados, sujeitos à disciplina mais severa ou simplesmente desapareciam dos registros do palácio.
O impacto psicológico em meninos como você era devastador e calculado. Longe da sua família, sem identidade original e lançado em um mundo onde seu corpo era visto como mercadoria, você desenvolveu o que hoje chamamos de respostas complexas ao trauma. Alguns meninos manipuladores aprenderam a usar sua sexualidade como ferramenta para progredir e sobreviver. Outros se fecharam, virando cascas vazias que viviam as rotinas do palácio enquanto seus espíritos morriam. Você viu transformações ocorrerem com os meninos à sua volta. Dmitri, vindo da mesma região, aprendeu a sorrir e flertar com alunos e professores mais velhos. Em 6 meses tinha roupas novas, comida melhor, um tutor particular para o idioma, mas seus olhos morreram e ele não falava mais de casa ou família. Ao chegarem novos meninos, ele os encarava com o mesmo olhar calculista dos oficiais. Stefanos, um menino grego que era filho de pescador, seguiu o caminho oposto. Ele rejeitou avanços, sofreu castigos e desvaneceu-se numa existência fantasmagórica. Ele fazia seus deveres mecanicamente, estudava bem, mas sem paixão, e definhava um pouco a cada dia. Certa manhã, seu leito estava vazio, ninguém mais tocou no seu nome. Tentou achar um meio termo, aceitando alguns avanços para sobreviver, enquanto uma parte de si permanecia intocada, mas o palácio tornava tal compromisso impossível. Cada dia trazia novas provações e escolhas, degradação ou destruição. O sistema o refazia à sua imagem. Viajantes europeus na corte otomana às vezes viam esse mundo oculto, mas seus relatos eram filtrados por preconceitos e compreensão limitada. Embaixador veneziano do século XVI notou a excessiva afeição dos oficiais por seus jovens servos, descrevendo cenas que o deixaram extremamente desconfortável. Ele relatou ver meninos de 10 a 11 anos, vestidos com seda e joias, servindo homens mais velhos com uma familiaridade que sugeria relações que iam além de mestre e servo. Um diplomata francês do século XVII descreveu o que viu numa recepção no palácio. Jovens pajens andavam pelos salões como pássaros em gaiolas. Seus olhos baixos, corpos adornados. É inegável a maneira possessiva com que oficiais olham essas crianças, e o medo que cintila nos olhos dos meninos ao se aproximarem seus mestres. As condições físicas do palácio amplificavam o abuso psicológico, concebidas para quebrar resistências e gerar dependência. Você vivia em dormitórios apertados, com mínima privacidade, sob constante vigilância e controle. Era acordado antes do amanhecer para orações impostas, alimentado com refeições adequadas, mas não fartas, em horários exatos, e sujeito a uma rotina rígida, sem tempo para reflexão ou resistência. As punições eram comuns e projetadas para humilhar e quebrar o espírito. Meninos que violavam regras, falando suas línguas nativas, praticando tradições ou demonstrando pouco entusiasmo pelas novas vidas, sofriam espancamentos, humilhação pública ou isolamento em câmaras mal suficientes para deitar. Você testemunhou um garoto, Milos, orando conforme sua antiga fé, forçado a ficar nu no pátio por um dia, enquanto outros alunos eram incentivados a zombar dele. A lição era clara, sua antiga identidade não era só proibida, era motivo de vergonha. A economia interna do palácio complicava ainda mais sua situação e criava camadas adicionais de exploração. Você ganhava privilégios por bom comportamento, mérito ou agradando seus superiores de várias formas. Esses privilégios, como comida melhor, roupas finas, moradias confortáveis, acesso a livros ou instrumentos, viraram bens preciosos em seu mundo restrito. O sistema gerou uma intrincada rede de dependências e lealdades que inviabilizava a resistência, fazendo da colaboração a única via de sobrevivência. Você aprendeu a lidar com essa economia com a mentalidade calculista de alguém bem mais velho. Você viu que ajudar colegas mais velhos nos estudos lhe dava proteção contra seus avanços. Descobriu que, ao mostrar aptidão em certas matérias, ganhava a atenção de professores, o que podia protegê-lo de abusos. Percebeste que a obediência e o entusiasmo pela nova vida traziam pequenas liberdades que pareciam enormes no teu mundo restrito. Alguns meninos tentaram fugir, mas a localização do palácio, numa península cercada por água, dificultava muito isso. Os pegos sofriam castigos severos, publicamente divulgados para deter os demais. Você viu voltar um garoto que tentou escapar nadando pelo Corno de Ouro. Mal estava vivo quando o trouxeram de volta, e a surra recebida publicamente o feriu permanentemente.
Ele servia de aviso a todos vocês, um exemplo vivo do destino daqueles que escolhem a rebelião em vez da submissão. Os poucos que fugiam encaravam um desafio maior. Estiveram no palácio por tanto tempo, com suas identidades tão apagadas, que voltar às vidas anteriores era impossível. Suas famílias talvez não os reconhecessem, suas comunidades os rejeitariam, e eles tinham poucas habilidades para sobreviver fora do sistema palaciano. A maioria dos fugitivos era recapturada rapidamente, e mesmo os libertos ficavam à deriva num mundo que já não lhes pertencia. Amadurecendo no sistema, sobrevivendo por inteligência, adaptabilidade e submissão calculada, você enfrentava desafios novos e uma corrupção mais profunda da alma. Os melhores alunos podiam atingir altos cargos no governo, mas isso perpetuava o mesmo sistema que os maltratara. Com horror crescente, você percebeu que seus professores e superiores que o haviam forjado foram meninos como você, arrancados de suas famílias e transformados em ferramentas do poder imperial. Tal reconhecimento trouxe uma escolha terrível: resistir e ser destruído, ou abraçá-lo e tornar-se um de seus executores, selecionando a próxima geração de meninos, desmantelando-os e os reconstruindo, mantendo as hierarquias de poder e exploração do palácio. Muitos escolheram ser predadores, mais fácil que ficar indefinidamente como presas. A formatura chamada CICMA selava o fim da sua educação no palácio e ingresso no serviço imperial. Após anos de abuso disfarçado de educação, você se tornou um jovem fluente em várias línguas, hábil em administração e diplomacia, treinado nas artes e ciências, mas também alguém cuja alma foi corrompida, cujo entendimento de poder estava sempre ligado à exploração e cuja capacidade para relações humanas normais. Relações humanas foram irremediavelmente danificadas. Para muitos graduados, esta transição implicava apenas uma mudança de exploração para outra. Os nomeados para cargos administrativos viam-se num mundo onde favores sexuais e progresso político estavam interligados com as lições do palácio sobre poder, submissão e sobrevivência a moldar suas vidas. Os designados a papéis militares levavam as cicatrizes psicológicas do tempo no palácio, virando executores cruéis da vontade imperial ou homens quebrados, sem encontrar sentido em vidas construídas sobre abuso. A elite otomana via essas práticas de forma complexa, construída para manter o sistema e negar seus aspectos mais incômodos. Embora a legislação proibisse abusos, a verdade é que as autoridades do palácio ignoravam o que servia aos seus interesses. O sistema gerava administradores e servos leais, seu propósito principal. O custo humano era irrelevante ao seu sucesso, e críticas eram vistas como ignorância dos métodos de educação e avanço do império. Escritores otomanos, por vezes, reconheciam os pontos negativos do sistema, mas defendiam seu valor. Um historiador da corte do século XVI escreveu: "A escola do palácio exige sacrifícios dos alunos, e nem todos que entram saem inalterados. Mas desse cadinho de disciplina e aprendizado surgiram os melhores servos do império, homens cuja lealdade foi testada e suas capacidades aprimoradas à perfeição." Essa retórica de transformação e melhora encobria a realidade do que garotos como você viviam. Seu processo de teste envolveu abuso sexual sistemático. Sua disciplina destruiu sua identidade original e construiu um novo eu para servir aos interesses imperiais. Seu aprendizado custou sua inocência infantil e a capacidade de relações humanas normais. O que torna o sistema palaciano otomano tão perturbador é a forma como misturava educação e abuso, tornando difícil distinguir o bem do mal. Os meninos recebiam educação que, para a época, era avançada. Você aprendeu a ler e escrever em línguas que abriram portas no mundo conhecido. Estudaste ciências e matemática de ponta na sua era. Adquiriu perícia em diplomacia, administração e tática militar, essenciais para sua vida. Mas essa educação era inseparável de sua exploração e abuso. Os mesmos mestres que expandiram sua mente violaram seu corpo. O sistema que te deu chances também destruiu sua inocência. A mesma instituição que prometia progresso também garantia que seria para sempre manchado pelos métodos para alcançá-lo. O sistema revela a complexa ligação entre poder, sexualidade e violência em sociedades pré-modernas. Os otomanos não foram os únicos a explorar os jovens.
Práticas semelhantes existiram de várias formas nos mundos antigo e medieval, mas o sistema otomano foi notável por sua escala, sua sistematização e sua integração ao aparato imperial. Não era perversão oculta, mas instituição aberta, celebrada por sua eficácia e defendida por seus beneficiários. Entre os séculos XVII e XVIII, o sistema palaciano declinou. Avanços militares reduziram a importância dos janízaros e novas administrações diminuíram a dependência de burocratas palacianos. A influência europeia e a mudança social contribuíram para a transformação gradual do sistema. Para os milhares de meninos que entraram no palácio no auge do sistema, essas mudanças chegaram tarde demais. Suas histórias de infância perdida, inocência destruída e espíritos quebrados a serviço do poder imperial representam um dos exemplos mais sistemáticos de abuso infantil institucional da história. Os meninos sobreviventes aprenderam a viver num mundo onde a beleza era um trunfo e um fardo, a inteligência valorizada, mas não a humanidade, e o progresso exigia entregar partes irremediáveis de suas almas. Alguns ascenderam a posições de poder, virando vizires, generais e governadores que moldaram o império. Contudo, carregavam as cicatrizes de anos no palácio, e muitos perpetuaram os abusos que os formaram. Outros sumiram na obscuridade histórica, seus destinos e sofrimentos nunca registrados, lembrados só por anotações administrativas que marcavam sua chegada, treinamento e designação para serviço. As muralhas do palácio, onde outrora ecoaram os passos desses meninos, hoje são um museu onde turistas admiram a grandeza arquitetônica e os tesouros artísticos da corte otomana. Visitantes admiram as belas câmaras onde a elite imperial foi educada, mas veem só a beleza física dos espaços. Os corredores de mármore guardam segredos sombrios, e os cômodos onde educação e exploração se uniram silenciam sobre o preço que jovens pagaram pela glória imperial. Os passeios falam das inovações educacionais, seu papel na formação de bons administradores e sua contribuição para o império. Não mencionam o abuso sistemático essencial à sua operação, os meninos que morreram recusando-se a submeter-se, nem os homens transformados por suas experiências lá. Ao concluir este relato, vendo sua história como uma entre milhares, lembro que estas sagas de sofrimento e sobrevivência não são apenas curiosidades históricas. Eles representam seres humanos reais, crianças tiradas de suas famílias, sem identidade, forçadas a viver num mundo que valorizava seus corpos e mentes, mas ignorava sua humanidade, irrelevante para os desígnios do império. Você, o garoto que imaginei nos corredores de mármore, com temor no coração e lábios em silêncio, simboliza milhares de crianças cujos nomes jamais conheceremos, cujas histórias nunca foram documentadas e cujo sofrimento nunca foi reconhecido pelo sistema que o originou e manteve. Seu fantasma e os de todos os meninos como você ainda rondam os corredores do palácio, lembrando-nos que por trás da grandeza imperial jaz um alicerce de sofrimento humano e que o custo do poder é pago por quem não tem opção. O horror não se resumia apenas à violência, mas também à sua aplicação sistemática, à sua total normalização e ao seu completo esquecimento pela história. Você e meninos como você viveram e morreram num sistema que os tratava como belos objetos a serem moldados e usados. Suas histórias merecem ser lembradas, não como notas exóticas, mas como prova de resiliência ante a crueldade institucional. O ar matinal que outrora levou seus passos temerosos se foi, mas sua história ressoa no tempo, pedindo que sejamos testemunhas de sua dor e lembremos o preço terrível da era dourada do Império. Ao recordar sua história, honramos não só seu sofrimento, mas o de todas as crianças apanhadas na engrenagem do poder, usadas e descartadas por sistemas que valorizam a conquista sobre a compaixão e o império sobre a inocência.